graves problemas de saúde. Em 2025, a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade. No Brasil, essa doença crônica aumentou 72% nos últimos 13 anos. E para esclarecer tudo sobre esse tema, nossa convidada de hoje é Andréia Pereira. Ela é médica nutróloga do Departamento de Oncologia e Hematologia do Hospital Albert Einstein. Ela é cofundadora e coordenadora da ONG Obesidade Brasil. A doutora também tem doutorado em obesidade e cirurgia bariátrica e ainda ela é autora do livro Dieta do Equilíbrio, a melhor dieta anti-câncer. Doutora Andréia, muito obrigada pela sua participação, sua disposição em atender a nossa equipe ao vivo aqui no nosso programa no Saúde é Vida. Bom, queria agradecer o convite, tá? É sempre um prazer falar desse tema. Doutora, só segura um pouquinho que eu tenho um recado aqui para o pessoal que está em casa. Você pode compartilhar aqui suas opiniões, mandar perguntas, sugestões, comentários aqui para o nosso Saúde é Vida, participando do nosso programa. O nosso telefone, né, o WhatsApp é DDD 19 97 829 3776. Vai aparecer aí na sua tela, já está aparecendo. Também tem o QR Code para você acessar o nosso WhatsApp pelo celular. Doutora Andréia, para a gente começar aqui o nosso bate-papo sobre esse tema que é tão importante, primeira introdução aí nesse assunto, né? Qual que é a diferença entre o excesso de peso e a obesidade? Bom, a obesidade, ela é um excesso de peso, né? E excesso de gordura corporal. A gente caracteriza a obesidade quando eu tenho o índice de massa corpórea acima de 30. Então, assim, a gente tem a obesidade com índice de massa corpórea acima de 30 e a gente tem o sobrepeso, que é uma categoria entre o peso normal e a obesidade, né? Que seria entre 25 e 29,9. Para calcular o IMC é muito simples, né? Você pega o seu peso e divide pela sua altura ao quadrado. Então, quando esse índice dá acima de 30, a gente tem um dos fatores aí que caracteriza a obesidade. Além disso, né, aumento do volume abdominal, excesso de gordura corporal, a gente pode ter doenças associadas à obesidade. Então, mas é importante, se eu calcular e é assim, eu preciso conversar com algum profissional de saúde. Doutora, como que calcula esse índice? Eu gostaria que a doutora repetisse para quem está em casa nos assistindo nesse momento, como fazer essa conta. Então, você pega o seu peso, né, e divide pela altura ao quadrado, ou então você divide pela altura de uma vez e divide de novo, vai ser aí o MC. Tanto no celular quanto no computador, tem vários aplicativos também que calculam esse MC, sites, então não é algo complicado. Se você não conseguir fazer e procurar no site de busca, você vai conseguir achar, né? O IMC é o índice de massa corporal. Aí, já pelo resultado desse índice, a pessoa já vai ligar ali um alerta e saber se ela já está no peso ideal ali, né? No peso certo, ou já está acima, ou até mesmo com sobrepeso. É isso, doutora? Isso. Assim, o que a gente tem, né, de implicações? Quando eu tenho o IMC acima de 30, eu tenho muito mais implicações para a saúde, muito mais riscos. Mas o sobrepeso já é um alerta, né? Porque eu já estou no sobrepeso, para eu passar para a obesidade, dependendo, pode estar muito próximo. Então, o sobrepeso já serve como alerta para eu começar a me cuidar, para eu procurar um profissional de saúde, para eu conversar, ver o que está acontecendo. Doutora Andréia, quais os fatores e condições médicas que podem aí alterar o peso de uma pessoa? Bom, a gente tem vários fatores, né? A gente tem pelo menos 82 causas aí reportadas para aumento de peso. Entre elas, a gente tem os fatores familiares, nós temos algumas doenças que podem levar ao aumento de peso, alguns remédios também, né? A gente tem relatos de remédios para pressão alta, remédios como corticoide, alguns anti-inflamatórios que podem modificar o peso.
a gente tem relatos de vírus que podem estar associados à obesidade, hábitos alimentares, né? Consumo de muitos produtos industrializados, ultraprocessados, o próprio sedentarismo, né? Então, quando eu não gasto caloria suficiente, consumo mais caloria e eu tiver uma tendência a ganhar peso, também isso favorece a obesidade. Então, são muitos fatores, não é um fator só. E mesmo os fatores psicológicos, é muito comum o ganho de peso após, por exemplo, um luto, né, alguma perda importante. Então, a gente vê muito isso. Crise de ansiedade, de estresse, né? A pessoa acaba comendo mais e aí também ganha mais peso, né, doutora? Sim, isso pode desencadear uma compulsão alimentar, né? E a pessoa pode realmente ficar mais propensa a comer coisas calóricas. Então, assim, todos esses mecanismos juntos, né? Agora, a gente tem que entender que nem todo mundo que vai comer com muita caloria vai engordar, né? Muitas vezes a pessoa fala, não, essa pessoa, ela está engordando porque ela come demais. E às vezes não é isso, né? A gente tem que ter realmente uma tendência. Todo mundo tem um amigo, um conhecido que come muito e é super magro, né? Então, assim, não é só comer muito, não é só não fazer exercício, né? É realmente uma doença que tem vários fatores de causa. Doutora, quais seriam então, já que a gente está falando da obesidade, as principais doenças relacionadas à obesidade, que também é uma doença, né? Mas ela aí seria a principal causa Sim. de muitas outras enfermidades, né? Tem várias doenças associadas à obesidade, né? Acho que aqui no Brasil, o que a gente tem de mais importante? Pressão alta, a gente tem também o diabetes, tá? A própria bronquite e a asma podem estar associadas à obesidade. Nós temos uma enxaqueca muito específica da obesidade, dores articulares, né? A gente tem também o próprio câncer, né, que é uma outra doença que tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, com uma associação aí direta com obesidade, gota, tá? Então, assim, problemas no fígado. Hoje, por exemplo, 30% das cirroses hepáticas estão associadas à obesidade, não à bebida alcoólica. Então, um dos grandes problemas da obesidade é essa associação com outras doenças. A depressão, nós temos depressão associada à obesidade. Então, assim, são várias doenças que podem comprometer ainda mais o estado de saúde dessa pessoa. Doutora, aproveitando que você falou sobre o câncer, você é autora do livro, né, Dieta do Equilíbrio, a melhor dieta anti-câncer. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, para o pessoal que está acompanhando sobre essa obra, o que você traz nela, né, qual que é o principal objetivo. Então, esse livro, né, ele foi feito baseado em estudos científicos, com uma linguagem simples para que todo mundo possa entender. Não é um livro para profissional de saúde, né? É um livro para as pessoas entenderem o que tem de verdade em relação à dieta, à nutrição e o câncer. Porque nós temos muitas crendices, nós temos muitos mitos, e, na verdade, o que a gente tem de comprovado cientificamente, né? Então, esse livro acaba sendo dividido em vários capítulos e a gente fala um pouquinho de prevenção, porque a alimentação e a atividade física estão diretamente associadas à prevenção de câncer, o que fazer, né, em relação à alimentação durante o tratamento do câncer e também no pós-câncer, quando a pessoa descobre que está curada, ela tem uma suscetibilidade maior, ela tem uma recidiva, um segundo câncer, o que ela pode mudar nos hábitos dela. E entre os capítulos, a gente tem um capítulo de obesidade, porque nós temos uma ligação muito forte da obesidade com o câncer, e muitas pessoas não sabem isso, né? A pessoa muitas vezes acaba engordando, aumentando de peso e acaba aparecendo um câncer. Nas mulheres é muito comum a associação com câncer de mama, e durante o diagnóstico ela fala, nossa, ninguém nunca me falou que a obesidade poderia ocasionar um câncer, né? Então essa informação é muito importante. Doutora, eu ia perguntar sobre quais tipos de câncer, né? Você falou do câncer de mama. Existem outros tipos relacionados aí com a obesidade? Existem pelo menos 13 tipos de câncer associados à obesidade, tá? Já está se falando de 26 tipos. Então, por exemplo, leucemias e linfomas, que são cânceres do
sangue estão relacionados à obesidade, mieloma também, múltiplo, está relacionado à obesidade. Nas mulheres, câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer de mama relacionados. O câncer de rim também tem uma relação com a obesidade. Nos homens, né, o câncer de próstata ele tem uma relação em termos de um câncer mais agressivo. Geralmente, os homens que têm obesidade apresentam um câncer de próstata que é descoberto mais tardiamente, ele é mais agressivo. Cânceres do trato gastrointestinal, intestino, a gente tem o câncer de cólon hoje, né, que é uma parte do intestino, é a segunda causa de câncer em homens e mulheres, está muito relacionado à obesidade. Câncer de pâncreas, então, assim, realmente a gente tem essa associação. Doutora Andréia, como a gente está falando sobre câncer, né, e estilo de vida, alimentação, quais seriam, então, as mudanças necessárias, né, para as pessoas começarem a adotar e começar a prevenir, né, esses tipos de doença? Eu acho que assim, isso é interessante porque a alimentação ela acaba sendo a dica, né, de alimentação de prevenção de câncer, acaba sendo a mesma que a gente deve usar para outras doenças crônicas, como diabetes, como obesidade, como hipertensão. É uma dieta saudável, né? Então, para eu ter uma dieta saudável equilibrada, eu tenho que ter um alto consumo de frutas, verduras e legumes. Isso é importante, isso tem que estar presente nas minhas 3 refeições principais. E quando eu falo de almoço e jantar, corresponder a pelo menos 50% do meu prato. Diminuir o consumo de açúcar, diminuir o consumo de sal. Então, as pessoas que estão acostumadas a colocar muito açúcar na comida, muito sal também, então diminuir esse consumo. Evitar, por exemplo, bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica, além dela ser muito calórica, ela também tem um fator de risco para desenvolver câncer. Então, e nas mulheres, as mulheres são mais suscetíveis a esse efeito cancerígeno do álcool. Então, tomar bastante cuidado com isso. Consumo de fibras, né? Produtos integrais. Você tem também nas frutas e hortaliças bastante fibra, então isso previne câncer e ajuda também a perder peso. O consumo da carne vermelha, também o alto consumo, está associado a risco de câncer e outras doenças crônicas. Então, eu não preciso tirar a carne vermelha da minha dieta, mas tentar equilibrar, né, para eu não ultrapassar meio quilo de carne vermelha ao longo da semana. Se eu equilibrar a carne vermelha com a carne branca e com os ovos, que são as proteínas animais, eu consigo ter um equilíbrio e não consumir tanta carne vermelha. E a gente não pode deixar de falar de atividade física, né? Apesar de você ter a dieta saudável, a atividade física, ela ajuda também a você manter um peso saudável, ela previne uma série de doenças, né? Então, é importante ter essa associação da dieta, né, de uma alimentação mais equilibrada, com o exercício. É lógico que se a pessoa tem muita dúvida do que ela deve consumir, o importante é ela procurar um profissional, né, ligado à parte de nutrição e conversar com ele, porque para ele adequar, né? Então, não gosto de nenhuma verdura, né? Então, eu sempre brinco que quando você tem mais de 18 anos, a verdura é um remédio. Então, se você gosta, se você não gosta, você tem que comer, né? E aqui no Brasil a gente tem uma fartura muito grande de verduras e frutas, então é impossível você não gostar de nenhuma. A gente tem que achar alguma aí que você consiga se adequar. E uma coisa também que é fundamental é diminuir o consumo de produtos industrializados, ultraprocessados, porque esses produtos têm muito sal, muita gordura, né, muito açúcar, muito corante, muito conservante. Então, o ideal, né, que várias pessoas falam isso, descasque mais e desempacote menos. Então, isso é fundamental. Não é que eu não possa comer nada industrializado, mas não pode ser a base da minha dieta. Doutora, você como nutróloga, né, até queria te perguntar se isso é verdade ou não. As pessoas comentam geralmente, eu acho que eu já li sobre isso também, que as células cancerígenas, elas se alimentam do açúcar que a gente ingere. É verídico isso? Então, a célula cancerígena, ela tem 2 combustíveis básicos aí. Um é o açúcar, né, para ela conseguir produzir energia, para ela se dividir várias vezes. O que acontece? Eu preciso ter um excesso de açúcar no sangue para que esse excesso sobre dessa célula tumoral. Então, não é eu consumir açúcar e esse açúcar vai direto para a célula cancerígena. Se eu consumir açúcar em excesso, e principalmente quando a minha insulina, que é o hormônio que absorve o açúcar, não funciona direito, a gente vê isso no diabético, né?
aí sim eu vou ter um nível elevado de açúcar no sangue, esse açúcar que sobra, sim, pode alimentar esse tumor. Então, é muito comum as pessoas descobrirem que têm câncer e elas pararem completamente de comer açúcar e carboidrato e elas desnutrirem muito. Não é necessário isso, mas realmente eu não posso comer o açúcar em excesso, mas isso não é benéfico para ninguém, não é só no câncer. Açúcar em excesso no sangue, ele traz uma série de consequências aí. Né? Então, assim, eu diminuí o consumo de açúcar, eu não preciso tirar todo o carboidrato, porque o carboidrato também é importante na nossa dieta, mas eu tenho que realmente adequar, equilibrar isso. Então a gente está percebendo mesmo, né, com a sua explicação, que a nutrição aí é uma arma poderosa para combater diversas doenças, né, doutora? Não, sem dúvida, né? Infelizmente, a gente tem comido cada vez de uma forma pior e menos saudável, né? A gente tem pouco tempo, a gente cozinha muito pouco na nossa casa, né? Então, tanto que as pessoas que cozinham viram até celebridades, né? Porque você acaba assistindo, nunca se teve tantos programas, tantas coisas ligadas a pessoas cozinhando. Tá? Então é importante realmente tentar cozinhar mais na sua casa e entender melhor sua alimentação. No caso dos medicamentos para perder peso, como os injetáveis, a gente vê muita matéria sobre o Onzepic, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu queria saber o que a doutora pensa a respeito disso. Então, vamos lá, né? Quando a gente está com o diagnóstico de obesidade, eu vou ter, lembra, a doença da obesidade é uma doença complexa. Então, eu tenho uma série de tratamentos, é uma doença de tratamento multidisciplinar. Então, eu vou ter a parte de mudança de hábito de vida, a parte de dieta, de exercício. Eu também, muitas vezes, vou ter que usar os remédios, tá? Então, o remédio ele acaba sendo necessário aí também no tratamento da obesidade. Entre eles, a gente tem o Ozempic, é um dos remédios indicados, né? E é um dos mais novos. Então, a gente teve aí nos últimos anos uma revolução no tratamento da obesidade com a descoberta dos análogos do GLP-1, né? O GLP-1 é uma substância que ajuda você a ter mais saciedade, a controlar esse excesso de açúcar no sangue. Então, com isso, eu consigo perder peso, eu consigo perder a gordura visceral, que é aquela gordura interna, que é difícil de perder. Então, ele realmente tem ajudado, sem ter muita interação, né, com outras medicações, e sem ter muita interação com o comportamento. Porque alguns remédios levam realmente a mais ansiedade, a pessoa fica mais sonolenta, mais irritada. Então, ele acabou sendo uma revolução aí. O grande problema dele hoje, né, que é uma discussão que a gente sempre tem nos congressos com os especialistas aí do mundo inteiro, é que ele não é acessível. Ele ainda é muito caro, né? Os análogos do GLP-1 ainda são muito caros. Tá, mas são bons remédios. Mas não é. Então, o que quer dizer isso? Não tem cura. Ela tem controle. Então, o tratamento é para o resto da vida. Não tem. É muito comum a gente ouvir: nossa, eu perdi peso e voltei a ganhar. Aí você pergunta: mas o que aconteceu? Eu estava tratando e parei de tratar. Então, é como uma pressão alta em diabetes. Se eu parar de tomar meu remédio de pressão, minha pressão vai subir. Né? Se eu parar de tomar meu remédio de diabetes, minha glicemia vai subir. Então, o tratamento da obesidade é para o resto da vida. Então, é importante que a pessoa entenda isso. Um tratamento contínuo, né, doutora? Agora, você comentou sobre a cirurgia. Você comentou sobre a cirurgia bariátrica, né? Quando que essa cirurgia ela deve ser levada em conta, né? O paciente realmente optar, não, vou fazer a cirurgia bariátrica. Então, primeiro é importante a gente entender, né, que a pessoa tem que passar pelo tratamento clínico. Então, não é que você já vai direto para a cirurgia. Caso o tratamento clínico não funcione, aí você tem duas indicações principais. Se eu tenho índice de massa corporal acima de 35 e eu tenho doenças associadas, pressão alta, diabetes, colesterol alto, problemas ortopédicos, eu vou ter uma indicação para cirurgia bariátrica. Ou se eu tiver o índice de massa corpórea acima de 40, mesmo sem nenhuma doença associada. Tá? Porque já é uma obesidade mais grave, né? Então, muitas vezes eu vou ter que operar, mesmo que eu não tenha nenhuma outra doença associada, antes que a doença venha. Né? Então, nesses casos, eu tenho indicação.
E também a mesma coisa, a gente tem alguns tipos de cirurgia, a gente tem que ver qual que é o melhor tipo de cirurgia para aquela pessoa. Né? Não é porque o amigo fez, alguém fez, a mesma coisa do remédio. A gente vê muito, por exemplo, o Ozempic, né? Os análogos de GLP-1 não necessitam de receita médica. Então é muito comum as pessoas irem na farmácia, comprarem e usarem de forma errada, ou até é contraindicado para ela, né? Então, tem que ser um tratamento realmente individualizado. Isso vale para a cirurgia também. E acho que também é importante reforçar que a cirurgia, ela demanda também depois, para quem está em casa nos assistindo ao vivo aqui pela programação da TV Câmara, ela demanda também um acompanhamento psicológico, não é, doutora? Sim, na verdade, assim, o acompanhamento psicológico, ele também faz parte do tratamento da obesidade, né? Então, é muito importante que a pessoa tenha isso também, né? Se ela conseguir fazer o acompanhamento psicológico durante o tratamento clínico e durante a cirurgia, isso é fundamental. Porque você muitas vezes tem a compulsão associada, a depressão, a ansiedade. Na cirurgia, às vezes a pessoa começa a não se reconhecer, porque ela emagrece muito. É muito comum quem faz a cirurgia andar com uma foto dela na carteira, porque enquanto as pessoas não reconhecem, né? Então tem uma série de coisas que podem acontecer, né? Problemas de relacionamento, porque há uma mudança, né? Você tem um outro tipo de comportamento. Então é importante sim o acompanhamento psicológico, mas é importante para todo mundo que tem obesidade, né? O essencial, quando você tem o serviço de tratamento de obesidade, geralmente a gente tem o psicólogo e o psiquiatra lá ajudando. Doutora, a gente falou E lembrar que a cirurgia também não é a cura da obesidade, é o controle, né? Do mesmo modo que a gente tem, é uma doença crônica, então mesmo que a pessoa tenha emagrecido muito, ela tem a doença lá, ela está controlada. Exatamente. Doutora, você falou um pouquinho sobre a cirurgia e quais seriam outros tratamentos também, né? Além dos medicamentos, outras alternativas aí para o controle, né, dessa doença. Então, é importante a pessoa entender que ela vai fazer uma associação de tratamentos, né? Então, vamos pensar aí. Se a gente pensar em tratamento clínico, o que é o ideal? Que eu tenha o acompanhamento psicológico, que eu tenha a parte nutricional, que eu tenha a parte de atividade física, né? E, na maioria dos casos, a gente acaba entrando com medicação. E tudo tem que estar associado. É muito comum a pessoa tomar medicação e achar que com a medicação ela não precisa nem fazer exercício, nem fazer a dieta, nem ter o acompanhamento psicológico. Né? E aí eu sempre brinco com os meus pacientes que se remédio deixasse todo mundo magro, a gente colocava na água do mundo inteiro e não se preocupava mais. Né? Porque a obesidade é uma doença crônica, uma epidemia mundial. Então não é só o remédio, né? Eu preciso ter toda essa mudança aí, né? Esse tratamento multiprofissional. Por isso que é tão difícil. Não é fácil tratar a obesidade. Para quem vive com essa doença sabe a dificuldade que é, né, perder peso. Então, assim, eu preciso ter todos os tratamentos e fazer todas essas mudanças aí na minha vida. Então, realmente não é fácil. E perder peso de uma forma saudável, né, sem prejudicar ainda mais a saúde, que eu acho que isso também é fundamental. Sim. E assim, não é só perder o peso, é manter a perda de peso, que também não é fácil. Né? Então, assim, não adianta a pessoa às vezes ter um objetivo de perder tantos quilos, né? Não, e perde e some, não vai, desaparece, né, do tratamento, aí engorda. Uma outra coisa também que a gente sempre reforça é que muitas vezes eu não preciso perder muito peso. Quando eu tenho perdas de 10 a 15% do peso, eu já tenho benefícios para a minha saúde. Né? Então, não é uma questão estética, é uma questão de saúde. Então, eu preciso conversar com cada paciente para traçar qual que é o objetivo de perda de peso para essa pessoa. Doutora, para quem quer começar, né, fazer um tratamento para a obesidade, quais são os caminhos, né? Quais profissionais procurar para ter uma ajuda, uma orientação nesse sentido? Então, isso é muito importante, né, da gente reforçar. Infelizmente, nas faculdades médicas ainda tem pouco estudo, né, pouco ensino de obesidade. Isso não sou eu que estou falando, tem vários trabalhos que mostram isso não é só do Brasil. Então, nem todo médico sabe tratar a obesidade, nem todo médico sabe que a obesidade é uma doença. Então, é muito importante procurar um especialista em obesidade.
Então, se eu tiver um plano de saúde, eu posso ligar para o meu plano de saúde e perguntar quem são os especialistas recomendados. Não tem uma especialidade, muitas vezes é um endocrinologista, ou um nutrólogo, ou um cardiologista, que eles vão tratar obesidade. Então, assim, isso é importante. Se eu não tiver um plano de saúde, no SUS, eu também tenho que pedir uma indicação para os centros de tratamento público. Então, por exemplo, no site da ONG Obesidade Brasil, que é o www.obesidadebrasil.com.br, a gente tem uma lista dos centros de atendimento gratuito de obesidade do país todo. Então, você pode entrar lá e ver onde você mora e pesquisar qual que é o centro. Mas, se eu chegar nesse centro, eu preciso de um encaminhamento de uma unidade do SUS. Então, eu tenho que passar num atendimento geral do SUS e pedir o encaminhamento para esse centro. Então, é importante pedir uma recomendação, procurar um centro especializado. Geralmente, nesses centros especializados, sejam público ou privado, eu vou ter todo o acompanhamento multiprofissional e eu vou ter pessoas que vão entender a obesidade como uma doença e não culpar o doente pela doença, porque isso é muito comum. A pessoa procura atendimento, não é um especialista, e ela ouve assim, não, isso é fácil, você fecha a boca, faz exercício e você vai perder peso, né? Então, isso faz parte realmente do preconceito, e infelizmente ele existe muito. Exatamente, isso até é desumano, né, com o paciente, né, doutora, chegar a ouvir isso, porque a obesidade são muitos fatores que contribuem, né, para essa doença, não é uma questão só da pessoa mesmo, né? Não é uma questão de força de vontade, você quer, você emagrece, não é. E muitas vezes a pessoa ouve isso a vida inteira, né? Não é incomum a gente falar para a pessoa que é uma doença crônica, ela começar a chorar, ela fala, nossa, eu nunca soube disso, ninguém nunca me falou. Né? E, infelizmente, muitos profissionais, não só os médicos, tá? Profissionais da área de saúde não sabem isso. Então, é importante a gente disseminar esse conhecimento. Doutora Andréia, para a gente começar aqui a já encaminhar, né, para o encerramento aqui do nosso bate-papo, quais seriam, então, os benefícios da pessoa que está em casa, nos assistindo nesse momento, que está acima do peso, ou está com sobrepeso, ou já está com obesidade, né? Quais seriam, então, os benefícios de começar a tratar, né? Qualquer que seja o estágio. Olha, os principais benefícios são para a saúde. Então, eu diminuo o risco, por exemplo, cardíaco, né? Porque essa pessoa tem um risco maior de ter pressão alta, de ter um ataque cardíaco, de ter um derrame. As minhas articulações também, quando eu tenho excesso de peso, elas ficam sobrecarregadas. Às vezes a pessoa não sente nada, mas ela tem dor em ombro, em tornozelo, em joelho, isso acaba limitando muito. A gente tem também o risco de câncer, né? Que eu acho que é fundamental a gente entender. Muitas vezes também não tem nem fala assim, mas meu exame de sangue é normal, então eu não preciso tratar nada. Mas você tem um risco aumentado para câncer, por exemplo. Né? O diabetes também acaba sendo prevenido quando você trata a obesidade. Então, assim, é realmente algo que vai melhorar a tua qualidade de vida. Se você já procurou atendimento e foi maltratado, não desista, procure um especialista, porque às vezes a pessoa fica realmente... se sente muito mal, foi maltratada em algum lugar e não volta. Então, tem profissionais especialistas nisso que vão saber atender o seu problema. Então, é uma questão de saúde, né? Eu sempre falo que não é uma questão estética. E só gostaria que a doutora reforçasse, então, aquele endereço para o pessoal que está em casa nos acompanhando, onde o pessoal pode recorrer aí, né? Quem não tem um plano e precisa desse atendimento. O site é o www.obesidadebrasil.com.br. Tá? E se vocês lá, além desse mapa do Brasil com os atendimentos públicos, nós temos vários textos e também tem uma seção de tirar dúvidas. É só enviar a sua dúvida que a gente responde com o maior prazer. Muito legal essa dica, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui ao vivo no nosso programa No Saúde à Vida. Muito obrigada pela sua disposição, em compartilhar também, né,